gostaria de externar a minha, eu já gostaria de externar a minha gratidão, primeiramente a Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concede, e também a toda a congregação, a nossa irmã Maria Cruz, a quem eu conheço já desde que eu tinha 6 anos, eu estou com 51, então temos, né, uma história, uma vida aí, e eu louvo a Deus pela vida da Célia, né, não é Maria Cruz, mas é a Célia, e eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês, que independente da circunstância, está aqui adorando ao Senhor. E para o início do meu testemunho, eu gostaria de louvar o trecho de um louvor, que esse hino faz parte da minha vida. E quando todas as vezes que eu ouço esse hino, eu lembro do que Deus fez na minha vida, eu vou louvar somente um trecho, porque aí depois eu vou contar a história, né, desse louvor, o que aconteceu, o que o Senhor fez na minha vida. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver tudo que eu pedi, Senhor. E me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Uma nova história começou em mim. Aquela dor só me restou a cicatriz. Jesus foi o remédio que me fez viver. Me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu. E me fez esquecer tudo o que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Aleluia. Eu tenho mais de 1000 motivos para adorar esse Deus. Eu quero dizer para as irmãs que eu já era divorciada há 13 anos, e quem vive essa vida, né, às vezes, e a Bíblia mesmo diz que não é bom que o homem viva só. Eu quero dizer para as irmãs que eu lutei até o final pelo meu primeiro casamento, porém, e a Célia também conheceu, só que quando a Bíblia também diz que quando a pessoa não quer mais ficar com você, então a gente deve consistir que ela siga o seu caminho. E eu fiquei 13 anos aguardando em Deus, e quem está nessa espera sabe o quanto é difícil, não somente, às vezes, eu sinto carência, não, também, só que às vezes é cobrança de um, cobrança de outro, mas e aí? E quando nós saímos, às vezes, para ministrar a palavra do Senhor, às vezes, graças a Deus, isso tem mudado, só que às vezes você ficava sendo observada e ficava uma coisa um pouco complicada. E eu, por conta disso, eu quis fazer igual Sara, dar um jeitinho na situação. E o que eu fiz? Eu já tinha promessa, porque eu creio que Deus sempre tem uma promessa boa para mim e para a tua vida. Só que nós queremos fazer, às vezes, igual Sara, queremos dar uma ajudinha para Deus. E nessa ajuda há situações, há complicações, como aconteceu também com Sara, né? Tentando dar Agar para ter um filho de Abraão, e vocês sabem o desfecho dessa história. E eu, quando foi em 2013, eu já estava divorciada desde 2006, e eu entrei num site de relacionamento cristão até então, e conheci uma pessoa, só que eu conversava, 3 anos eu conversei com essa pessoa, e eu orava, eu falava assim, Deus, se não for da sua vontade, que essa pessoa nunca venha no Rio. E orando, eu orava, tá? Quando foi em 2016, em janeiro de 2016, dia 30 de janeiro, essa pessoa chegou, veio no Rio, veio do Paraná para o Rio,
e chegou lá no portão da minha casa, 6 horas da manhã, eu olhei, eu falei, gente, uma coisa é você conhecer a pessoa pela internet, outra coisa é quando a pessoa chega perto, né? Eu olhei e falei, Jesus, é tão diferente. Sim, porém, eu já estava emocionalmente já muito envolvida e aquela coisa toda. E ali eu conversei, né? Eu falei, e agora eu vou apresentar minha família. Eu falei, é isso que você quer? Ele se dizia ser evangélico, tá? A princípio. E eu fui, levei para conhecer minha família, e as minhas irmãs acharam muito engraçado, porque realmente assim, não tinha muito a ver com o biotipo, mas até então eu fui seguindo. Aí ele foi, pediu minha família, isso em 2016, pediu minha família. Só que sempre Deus dá sinais. Só que nós, às vezes, ignoramos isso por conta de que achamos que vai dar certo, eu vou conseguir contornar. E o que, que aconteceu? Ele voltou, aí ele veio 3 vezes no Rio, minha casa, a cada 3 meses, que ele mora no Paraná. E o que, que eu fazia? E eu, com um namoro santo, né? Sempre aguardando ali, e minha filha também em casa, sempre acompanhando. E quando foi em janeiro, perdão, quando foi em dezembro de 2017, ele pediu a minha família, falou que nós iríamos casar, sendo que já havia sinais. Todas as vezes que ele vinha, nesses 3 meses, depois da primeira vez que ele veio, ele trazia a filha dele, uma jovem de 16 anos na época, muito mimada, e ela que mandava todo, ela já chegava com cronograma dos locais que ela queria conhecer no Rio, e assim, sempre ele deixava ela resolver tudo, e um dia aquilo me chateou, eu falei, gente, como que você vai deixar uma menina de 16 anos dominar? E aquilo já era um sinal, só que eu ignorei, né? E fui prosseguindo. Quando foi em dezembro de 2016, ele veio, passou o Natal aqui, e aí falou, anunciou para minha família que nós iríamos casar em 2017. E eu sabia que ele tinha o dinheiro lá, as coisas que ele tinha lá, ele só comprava as coisas para a filha, cada iPhone novo que saía, queria, e ele não se preocupava com nada. E eu, antes de casar, mais um sinal, eu fui lá na casa dele, fui lá, eu, meu irmão, foi minha cunhada, fomos no Paraná. E quem ele me apresentou de família? Gente, já estava tudo errado. Ele me apresentou de família a ex-cunhada dele. E eu, mais uma vez, ignorei. E aí ela foi muito educada comigo, foi um amor de pessoa. Ou seja, nem a família dele, ele não me apresentou, ele apresentou alguém que eu ignorei isso. Ele teve um comportamento que eu não gostei na estrada comigo, gritou comigo, e aquilo foi uma coisa absurda. Fui eu pedir conselho ao meu irmão. Às vezes, o melhor conselho é o do Senhor, porque a gente às vezes vai pedir conselho a alguém que não tem a visão, não tem a direção do Senhor, e ali meu irmão, mas é assim mesmo, ou seja, passou a mão por cima, eu ignorei aquela situação. Ali já era para eu ter finalizado. Aí, e quando eu cheguei na casa dele, gente, de móveis tudo quebrado, tudo, não tinha mesa, não tinha nada, sabe? Já era assim, sinais, e eu aí ignorei isso tudo. Quando foi em 11 de abril de 2017, ele veio, nós casamos no civil e fomos, né, para a lua de mel, porque depois ia ter tipo uma despedida, eu ia fazer para poder ir para o Paraná. Isso foi em 11 de abril. E eu fui. E quando fomos, e aqui só tem adulto, né, na live, então, aí eu fui para a lua de mel e eu tinha aguardado 13 anos isso. Aí vocês imaginam, você 13 anos aguardando uma situação, quando você vai, a gente mulher sonha, né, se arruma, me arrumei toda, e de repente, é até inusitado que eu vou falar, porque está tão em evidência esse nome, de repente, eu estou escutando ele assistindo da Atena. Pois é, assistindo da Atena. E
Aí eu pedindo para ele abaixar, para ele desligar, e ele ignorando, acabou que eu me aborreci. Aí eu até às vezes brinco, eu falo, gente, eu fui trocada pelo Datena, meu Deus do céu, para vocês verem a situação. E depois que eu saí, aí ele foi, desligou, eu já tinha me aborrecido e já estava casada. E a filha ligando, perguntando quando ele ia. Você imagina, você espera 13 anos para estar com uma pessoa, um namoro santo, e chegou ali, ele até também tinha problemas, né? Se é que vocês me entendem, ele tinha problemas, ele tinha 50 anos, mas já tinha problemas. Mas, independente disso, eu estava disposta, uma vez que eu casei, eu ia seguir esse casamento até o final, até Jesus voltar. Só que relacionamento, às vezes, não depende só de nós, depende da outra parte. E o que aconteceu? Ele aí voltamos, né, para minha casa, tá? E ele voltou para o Paraná, ia voltar em maio, voltou em maio, dia 12 de maio, e nós fizemos um casamento no religioso. Eu botei um vestido, botei assim uma roupa, né? Noiva, tinha feito chá de panela, fiz tudo como manda o figurino, e achando que aquilo realmente era. E quando foi 15 de maio, e ele trouxe a filha e trouxe o filho para o casamento. E sendo, irmãos, que o filho dele, irmãs, que era dependente químico, ou seja, eu entrei num relacionamento com uma pessoa totalmente com a vida complicada, e eu achando que ia passar por cima disso tudo. E aí, aí nos casamos, quando foi 15 de maio, que é meu aniversário, nós fomos embora para o Paraná. Eu nunca havia me separado da minha filha sempre foi bênção na minha vida, e o que acontece? Nessa situação que eu fui, dentro do carro, ali outro sinal, eu fui chorando, e ele dirigindo, nós fomos de carro, eu fui chorando daqui até o Paraná, com saudade da minha filha, tá? E ele não colocou a mão em mim, assim, vai ficar tudo bem, nada. E eu fui, e os filhos deles, um rapaz de 26 anos e uma garota de 16, brigando no carro, fazendo uma gazarra, e ele não mostrando nenhum sentimento de, sei lá, de pesar comigo, de cuidado. Ali já tinha começado a minha vida triste. O meu sofrimento já estava começando. E o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu entendi. Aí, na primeira semana, a casa dele, uma casa totalmente destruturada, sem móvel, sem nada. Aí, o que eu, Maria de Fátima, fiz? Liguei aqui para minha filha no Rio e comprei. Eu fiz isso. Comprei fogão, comprei geladeira, comprei cama, tudo no cartão da minha filha, para mobiliar lá a casa. E, e a casa era só Jesus, uma coisa, sabe, terrível. Graças a Deus, com muito custo conseguiu, mas ele alugou em outro lugar, sendo que ele queria num lugar deserto. Gente, é muito difícil, sabe, um lugar frio. E eu vendo que não tinha vizinho, não tinha ninguém, eu comecei a orar a Deus. A casa era uma casa esquisita, parecia, não sei, eu comecei a orar ao Senhor. E ali eu já começou os maus tratos. Ele ia trabalhar, ele não ligava um momento para mim para saber se eu estava bem, se eu estava viva, nada, nada, um abandono total. E ali eu vi o quanto eu já comecei a sofrer. E quando foi na primeira semana, eu lá no Paraná, lá eu acredito que deve ser quase igual na Europa, assim, não tem igrejas igual tem aqui no Brasil, uma do lado da outra, que a gente não tem. E eu comecei já a sentir, nós que temos ali aquela comunhão com Deus, de estar na igreja, a gente sente falta. E eu comecei também a sentir essa falta, sentindo falta da minha filha e principalmente da minha comunhão com os irmãos, com a igreja. E na mesma semana que eu estava lá, eu senti vontade de voltar pelo comportamento dele, porque a filha dele veio implicar porque eu estava estendendo roupa num quarto lá que não tinha lugar para estender roupa. Eu fui estender dentro de um quarto que só tinha cadeira, só coisa jogada. Ela veio cobrar de mim. Aí eu fui e respondi. Eu falei: você tem que se meter na casa da sua mãe, lá na sua casa.
E ela pegou, saiu, bateu a porta, e ele veio chamar minha atenção, falou que eu não deveria ter falado assim com a filha dele. E ali eu já vi o que eu tinha arrumado para a minha vida na primeira semana. E o que eu fiz? Eu não sabia que no Paraná eles não comem feijão no final de semana. Eu fui, preparei uma mesa, fiz tudo, sabe? Com tudo isso, gente, eu não deixava me abater. E o que eu fiz? Aí eu fui, coloquei, quando eu botei feijão, ele deu um grito. Aí eu não entendendo, mas é porque ele queria que a filha fosse morar dentro da casa com a gente. A intenção, depois que eu entendi, ele não queria uma esposa, ele queria alguém que fosse cuidar da casa, das coisas e da filha dele. E eu falei, gente, o que eu arrumei para minha vida? E mesmo assim, eu comecei a buscar o Senhor. E nesse dia, eu surtei. Eu comecei a gritar dentro da casa. Sério, eu sou muito calma, mas eu surtei. Eu falei, eu quero ir numa igreja. E eu surtei. Eu lembro que eu peguei, me arrumei e saí andando sem destino. Comecei a perguntar às pessoas onde tinha uma igreja, porque eu queria um refúgio para minha alma. Eu estava procurando me encontrar, porque é na casa de Deus, na presença de Deus, é onde eu me completo. Aleluia, aleluia. E nessa, quando eu voltei, ele, vou te levar numa igreja, me levou. Aí ali eu vi, ele não era crente, não servia a Deus, na hora da oferta ficava com cara feia, e eu vi. Falei, Jesus, o que eu arrumei para a minha vida? E comecei a buscar o Senhor. Aí eu fui andando, comecei a perguntar onde tinha igreja, fui para a consagração, comecei a buscar Deus. Eu louvo a Deus, porque quanto mais a coisa está difícil, mais eu estou nos pés do Senhor. Se está bom, eu também estou nos pés do Senhor, sabe? Eu comecei, e lá eu tinha a oportunidade, vamos ouvir a Carioca. Gente, eu louvava a Deus conforme que eu tinha o melhor esposo do mundo, conforme que a minha era a melhor casa daquele Paraná, sabe? Então, eu quero deixar para você aqui, independente da circunstância que você estiver passando, ame ao Senhor acima de qualquer coisa, sabe? Ame a Deus, independente da circunstância. Ai, mãe, eu estou enferma, ame ao Senhor. Se eu estou passando maus tratos, eu estou abandonada, ame ao Senhor. Alabassumi andarébia. Ame ao Senhor. Eu chegava, eu louvava a Deus com toda a minha alma. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. E nisso, irmãs, eu fui, né? Os dias foram passando e eu comecei a entender. Eu falei, meu Deus, a minha oração foi quando eu vi que ele não queria uma esposa. Eu comecei a orar, eu falei, Senhor, me tira desse lugar. Mas eu não sabia, sabe? Porque, irmãos, a gente fala, claro, a Bíblia dá respaldo, sim, e pela dureza do coração, para se divorciar, e também quando há, ou seja, traição, quando há. Só que, olhando pelo lado, eu fui. Ele não queria cuidar de mim, não, e eu ia sozinha para a igreja, lá um frio, eu falava assim, Deus. Eu casei achando que ia ter um companheiro, eu continuo sozinha, eu continuei sozinha, mas eu nunca perdi a minha fé, eu nunca perdi a minha fé, eu continuei, via para a igreja lá sozinha, adorava o Senhor com toda a minha alma. E nisso, eu comecei a sentir muita dor nessa minha mão esquerda, muita dor, muita dor, muita dor, e os meus dedos começaram a ficar roxos, e nisso eu pedindo, né, para ele me levar no hospital, e ele querendo que eu fosse sozinha, eu falei, não, eu não conheço nada aqui, nem ninguém. Aí ele esperou chegar à noite, e ele foi e me levou lá no pronto-socorro. Quando chegou lá, o médico, um atendimento excelente no Paraná, meu Deus do céu, eu fui atendida pelo SUS, fizeram todos os exames, o médico me chamou e falou, eu tenho 3 notícias para dar para a senhora. Uma, seu caso é grave. Outra, se a senhora não tivesse vindo aqui, a senhora ia perder seus 3 dedos. Por quê, irmãs? Esse dedo aqui estava ficando roxo, esse aqui ficando roxo, esse aqui. Eu, por maus tratos lá, eu desenvolvi o fenômeno de Renault. O que é isso? É uma doença que o médico falou que possivelmente eu já tenho, mas desenvolveu devido ao meu nível de estresse. E nessa situação que eu estava passando de maus tratos, eu sangrei 3 meses direto.
e eu fiquei com hemorragia lá. Eu estava tentando tanta hemorragia que ele teve que me levar num médico particular, porque eu estava com anemia, eu fiquei com anemia. Então, assim, a situação foi só, mas Deus nunca me abandonou, nunca, nunca em momento algum. E dentro desse quadro, eu com hemorragia ainda, né? Aí fui internada lá com essa situação. O médico ia colocar aqui um grampo, que eles falaram, tipo um grampo, ou seja, porque tinha obstruído a veia e não estava indo sangue nem para cá, nem para esse dedo e nem esse. E eu já abro um parênteses aqui dizendo: o que alimenta a minha vida e a tua é a Santa Ceia, é o sangue de Jesus, fazer isso em memória de mim. Então, eu quero dizer para você, eu quase perdi esses 3 dedos porque não estava indo sangue para essa extremidade, então ia gangrenar, ia ter que amputar para não prejudicar o restante do meu corpo. Eu quero dizer para você que às vezes não faz causa da Santa Ceia. Você, querendo ou não, você vai acabar sendo amputado do corpo, sabe? Porque você não vai ter vida. E quando não tem vida, não tem lógica de estar mais no corpo. Então, que você dê valor ao corpo e ao sangue de Jesus, independente. Tem um passeio para eu fazer, tem um churrasco, a Santa Ceia é importante. É isso que eu quero dizer. O sangue, né, não estava indo para cá, e tinha uma igreja aqui no Brasil orando por mim, a minha filha sofrendo muito, porque sabia que eu estava sofrendo lá, aí eu fiquei, quando o médico falou que eu ia ficar internada, eu chorei horrores, porque eu já sabia, esse homem não me dava assistência em casa, ele não ia me dar assistência. E outra coisa, irmãs, eu hoje estou com 78 quilos, eu era 65, eu era magrinha, arrumadinha, eu passava perto dele, parecia que não era ninguém, nada. Até, até como mulher, eu fui desprezada, sabe? Eu começava a querer entender. Aí eu ali no hospital, o que, que ele fez? Me abandonou lá no hospital. E eu precisando de fralda, porque eu perdia muito sangue. Aí, quando as coisas às vezes tem que pior ainda, eu fiz amizade com uma vizinha lá. A vizinha, ao invés de ligar para mim, para, né, ó, estou orando por você, que também se diz ser da igreja, ela orou para dizer que a ex-mulher dele estava dentro da casa e que eles foram para o cinema. E eu lá, sabe, pedindo a ele para levar roupa para mim, levar que eu estava sem peça de baixo, e abandonada. E quando ela falou isso, a minha pressão subiu. Eu nunca tive problema de pressão, teve que colocar um remédio debaixo da língua por conta disso. Só que Deus nunca nos desampara. E antes disso, eu estava aguardando a ida para o quarto, um homem se colocou de pé, de perto de mim, e olhou para minha cara, eu no soro, ele olhou para mim e perguntou meu nome. Eu não conseguia nem falar direito. Ele falou assim: você sabia que eu já matei mais de 6, só na facada? Gente, imagina. Eu olhei para aquele homem e falei: Jesus, se esse homem vir para cima de mim, ele vai acabar comigo, eu não tenho nem condição de me defender. Mas aí vieram os enfermeiros, levaram, e o Espírito Santo falou para mim, tinha um espírito de loucura dentro que opera. Se vocês estudarem sobre guerra espiritual, vai saber que tem lugares que tem demônios territoriais. E ali no Paraná, dentro de uma região, tem demônios territoriais de loucura. Se vocês veem o tanto de jovens que estavam lá loucos, o Espírito Santo, o Senhor me levantou, mesmo eu segurando o soro para expulsar o demônio de uma jovem, que o diabo usava ela e os médicos achando que ela estava sendo atacada, que ela estava entrando em convulsão, ela arrancava o soro. O Senhor falou: é demônio. Eu fui lá e orei, e o Senhor repreendeu dentro de um hospital, e ali eu recebi a visita também. Eu vi o quanto é importante as visitas nos hospitais, eu me senti amada ali, abraçada pelo corpo de Cristo, e estava aguardando a ida para um outro hospital, para fazer essa cirurgia, para colocar, e o meu dedo, aí ali eles me dando medicação, e num dado momento, eles me deram, minto, antes disso, antes de eu ir para essa sala, eu estava tentando vestir o meu casaco e não conseguia, tentando vestir, não conseguia. Aí eu vi que um médico de longe ficou me olhando, aí ele sorriu para mim, aí eu olhei e ri também. Aí ele falou assim: alguém precisa de ajuda? Eu falei assim: ah, sim, eu queria botar meu casaco. Ele foi e me ajudou.
eu com soro, ele me ajudou a botar o casaco, me arrumou, eu agradeci, ele saiu, e uma enfermeira ficou olhando de longe. Aí, quando ele saiu, ela voltou, ela olhou para mim e falou assim, da onde, ele, o que que você fez? Eu falei assim, ela, o que que você fez? Eu falei, não sei, não fiz nada. Como assim? Ela falou assim, você sabe quem é ele? Eu falei, não, não conheço não. Ela falou, ele é o segundo maior cirurgião aqui do Paraná. Ele não põe a mão em ninguém. Alabassuminas. Ele não põe a mão em ninguém. E quando ela saiu, ela falou, e se saiu, o Espírito Santo falou assim, mas você não é ninguém, olha o meu cuidado para com você. Olha, meu cuidado para contigo, você não é ninguém, você é alguém. Alabás. E ali eu fui ver, eu pude perceber e sentir o cuidado do Senhor na minha vida. E eu fui transferida, e eu lembro que hoje eu sei que parece que era para o sangue não coagular. Eu tomava de tempo em tempo uma injeção na minha barriga, e de repente eu tomei uma dessas injeções e deu uma complicação, eu sozinha naquela maca. Eu vi as minhas forças todas indo embora, e eu falei assim, Senhor, não me deixa morrer aqui, longe da minha família, longe da minha filha, abandonada nesse hospital, me deu mais uma chance, porque eu vou fazer diferente. Aí, mas o Senhor, né, me deu ali, alabás, essa oportunidade, é esse momento que vocês estão vendo. Aí o Senhor me deu essa oportunidade, graças a Deus. O médico conseguiu contornar a situação, não foi preciso, né? Eu estou aqui, ó, com meus dedos aqui, 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 glória a Deus. E quando foi na outra semana, na mesma semana, eu tive alta, e eu tive alta às 7 horas da manhã. E esse homem foi me buscar só 3 horas da tarde, porque a minha filha ligou aqui do Rio e falou: seja homem pelo menos uma vez na vida, vai buscar minha mãe. E eu, como você sabe que um hospital, quando libera a pessoa fica. Eu fiquei, irmãs, imagina, eu gosto de andar arrumada, imagina eu de pijama lá na recepção. Eu lembro que eu cheguei lá no balcão e falei com a moça, eu falei assim, pelo amor de Deus, me dê um prato de comida, porque eu sou do Rio, eu estou abandonada aqui. E eles foram, me deram comida, e depois chegou 3 horas da tarde, ao invés de me levar para casa, me levou lá para o centro do Paraná para ir comprar coisa, que ele tem uma ótica, não sei o quê, foi comprar. Mas eu quero dizer para vocês, em momento algum, eu fiquei com ódio desse homem. Quando cheguei em casa, eu melhorei, eu fiquei, né, eu fui me reconstruindo. Eu quero dizer para vocês que eu louvo a Deus, porque é o Senhor que me sustenta. Gente, o que que eu fiz? Eu fui num salão lá, eu fui num salão, fui fazer meu cabelo, não estava nem andar direito. Fui, aí vai falar, Fátima, é vaidade. Não, sabe por quê? Porque eu falei para o inferno, quem cuida da minha vida é o Senhor, Ele que está na frente da minha vida. Eu lembro que eu fui, me arrumei, tirei uma foto e mandei para o Rio, e falei, filha, mamãe está bem, aleluia, o Senhor estava me sustentando. Quando isso aconteceu entre dia 30 de julho, e eu fiquei internada em agosto, até dia 2 de agosto, que eu tive alta. E quando foi dia 2, que é o aniversário dele, e quando foi no dia 3, eu estava já lá na casa, preparei uma mesa de café da manhã bonita para ele, ele ficou me olhando, porque ao invés de eu pagar o mal com o mal, não, eu paguei o mal com o bem, sabe por quê? Eu sou nascida de novo, eu tenho Jesus na minha vida, a gente tem que mostrar a diferença. Por isso, quando a Bíblia fala, se alguém bater numa face da outra, não é isso literalmente, não é com atitude. A pessoa, às vezes, teve uma atitude ruim, diabólica com você, mas libere o perdão. Eu quero dizer que ele ficou sem palavra, ele olhou para a minha cara e ele só olhou para mim e falou assim, ó, eu acho melhor levar você de volta, porque a minha filha pode fazer pior do que ela já fez. Eu lembrei que, há tempo atrás, uma amiga aqui do Brasil ligou para mim, dizendo que ela via, de madrugada, ela via
uma guerra pela minha alma. Então, eu entendo que a filha dele possivelmente ia me matar, e Deus não permitiu, sabe? Deus não permitiu. Então, quando ele falou isso para mim, quando foi no dia 4, eu só soube depois, ele foi no cartório e se divorciou de mim. Quando foi no dia 5 de agosto, ele me levou lá para eu assinar o divórcio. E quando eu estava dentro do cartório, só Deus sabe o meu coração. O Espírito Santo falou, aí eu olhei para ele e falei assim, olha, diante de Deus e dos homens, tudo que eu prometi, eu cumpri e irei cumprir. Só, e quando eu falei, só Deus sabe como está meu coração, eu falei isso para ele. Ele foi, olhou para mim e ficou quieto. Aí o Espírito Santo falou dentro do meu coração, assina logo, porque o que eu tenho que fazer na tua vida, eu tenho pressa. Ali eu fiquei em paz, eu vi o cuidado de Deus, eu fiquei em paz, eu assinei, por quê? E depois que eu soube, ele já havia se divorciado de mim um dia antes, eu nem sabia que isso era possível. Aí, quando foi dia 6 de agosto, ele me colocou no carro com presente, com todas as coisas que eu tinha levado, minhas roupas, e me trouxe de volta para o Rio e falou assim para mim, deixa eu te levar de volta, que eu vou desfazer a besteira que eu fiz. É. Só que lá, eu fiz amizade, lá eu conheci pessoas e tinha uma moça que estava no hospital me ajudando. Eu não sabia que ela estava querendo se matar. Eu olhei para ela e falei, olha, Pamela, Deus vai mudar a minha história e Deus vai mudar a sua história. E ela olhou para mim, como você aqui abandonada pode ser isso? Eu falei, pois eu creio no Deus que eu sirvo. Eu quero dizer para vocês, Deus mudou a história daquela moça. Eu vindo embora para o Rio, o homem me trazendo, ela me liga chorando que se envolveu com um cara casado, estava grávida e abandonada. E eu não pude sofrer a minha dor. Eu tive que fazer igual o profeta Oséias, se recolher, ou o profeta Ezequiel, que não pôde nem chorar o luto da sua esposa. Às vezes a gente, como profeta, a gente tem que se recolher as nossas dores para ajudar alguém que precisa, e foi isso que eu fiz. Eu chorando, vindo do Rio para casa, para cá, chorando dentro de um carro, e aconselhando ela, falando, Deus vai te dar vitória, Labassai, Hanaia, é esse Deus que você serve, independente do que você está passando, mas você tem que ser boca de Deus para alguém, você tem que ser profeta de Deus na terra. Às vezes você está profetizando e você nem tem aquilo, mas o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor é aquele, Alabassai, que te sustenta, independente da circunstância. E eu profetizei, e esse homem me deixou lá em Seropédica, na casa da minha filha, e eu fiquei lá, e de madrugada essa menina ligava para mim, eu vou me matar. Eu falei, você não vai fazer isso. Dobrava meu joelho, eu poderia falar, olha, Pamela, resolve aí que eu estou sofrendo um abandono e um divórcio, uma vergonha. Muito de lá sai. Mas a palavra do Senhor diz, alabassai, que no lugar de vergonha haverá dupla honra. Eu não sei que área que você está sendo envergonhada, mas eu quero dizer que haverá dupla honra do Senhor na tua vida, na tua família. Aquele filho que talvez está te trazendo vergonha, aquele esposo, anda, alabassai, haverá dupla honra. E o Senhor, e aí eu voltei, me trouxe, e eu fiquei na minha filha, envergonhada, porque eu não voltei para onde eu estava, com vergonha, porque imagina você sair com a benção da sua igreja, você e eu já era intercessora, e você volta 3 meses depois. O casamento durou, gente, 3 meses. 3 meses. Mas eu quero dizer para vocês, eu sou uma mulher curada, liberta. Eu liguei para ele, pedi perdão porque eu fiquei nervosa. Eu falei, seu endemoniado, por que você fez isso comigo? E falei, sabe, que eu fiquei nervosa. Mas Deus restaurou, e eu liguei, pedi perdão a ele. Ele falou assim para mim, olha, você tem que pedir perdão a Deus. Eu falei, amém, então eu estou em paz. Eu quero dizer para vocês que, quando eu falo que uma nova história, depois eu voltei para o Rio, fui para também sofri um pouco mais,
um pouco mais, que a Célia acompanhou minha história, mesmo aqui no Rio. Às vezes, pessoas que poderiam te apoiar não te apoiam, te abandonam, mas o Senhor nunca te abandona. Eu sempre tive o meu sorriso nos lábios, porque eu sei em quem eu tenho crido. E dentro dessa situação, Deus me levou para uma outra, fui para outro lugar, fui para Campo Grande, chegou lá, Deus usou, que eu falo que a minha pastora Kedma, Deus usou ela para dizer abraça e cuida, e eu fui bênção ali em Campo Grande, e aonde quer que eu passar, eu sou bênção, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está na minha vida, eu quero dizer para você, independente da circunstância onde você estiver, faça o seu melhor, alamanto, ser fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei, assim te diz o Senhor. Ah, Senhor, é pouquinho, mas faça com prazer. É pouquinho, Senhor, mas faça o seu melhor. E ali em Campo Grande, quando eu fui para lá, eu ajudei, eu brincava, falava que eu era severina, eu tirava foto, eu servia no café, e eu louvo a Deus, e pela honra do Senhor, eu saí de Campo Grande, sou da ADVEC, e quando eu saí da ADVEC de Campo Grande, eu deixei um legado lá, um grupo, que o Espírito Santo me deu um grupo de louvor, Labareda do Espírito, foi Deus que deu o nome, e a minha líder lá fala, Fátima, você foi resposta de oração, sabe? Então, aonde quer que você passe, seja bênção, deixe portas abertas. Eu louvo a Deus que e hoje, e ano passado, vou finalizar já que ano passado, eu estava morando em Campo Grande, eu morava numa kitnet, gente, uma kitnet pequenininha, que não tinha, quando eu olhava para a janela, era um muro da casa do lado, não tinha mais janela, não tinha. Eu olhei só para o teto e falei assim: Senhor, alabás, basta apenas uma palavra. Falei isso para Deus. Aleluia. Irmãos, eu não estava procurando casa, eu não tinha noção de nada. Quando foi em fevereiro desse ano, o Senhor me trouxe, aleluia, aleluia. Eu estou morando quase perto do centro do Rio, eu morava lá longe, muito longe, sabe? Eu estou num apartamento, só a sala desse apartamento é o tamanho que era a casa todinha que eu morava, sabe? 2 quartos, um apartamento antigo, para quem sabe, os apartamentos antigos são enormes, de taco, e Deus restaurou tudo. A minha casa é tudo novo, fogão, é tudo novo, novo, para a glória de Deus. Quem olhar assim, pensa que eu tenho aqui, ó, dinheiro, ó, tudo muito, muito. Quem faz isso, por isso que eu falo para vocês, sabe? Uma nova história começou em mim, sabe? Olha isso, ó. Isso aqui, ó, é só o Senhor que faz, sabe? O Senhor restaurou tudo, tudo na minha vida, ó. Eu morava no, agora tem esse quarto aqui até vazio, olha, até vazio, que eu vou decorar depois. Área, tudo. Quem faz isso aqui, ó, é o Senhor, sabe? Aí, mas nada disso me faz, sabe por quê? É Ele, é tudo dele, tudo por Ele, para Ele. Ó. Quem chegar aqui, ó, pensa, isso é o Senhor. E eu vou só finalizar, ó, essa mesa aqui, ó, só para vocês terem noção, quando eu tomava café lá na DEVEC, juntamente, às vezes, com grupos, né, de pastora, tá? Eu admirava aquela mesa linda que eles tinham lá, eu achava lindo. Aí, hoje em dia, aqui, ó, eu tenho uma igual na minha sala. Quem faz isso é o Senhor, sabe? Quem faz isso é o Senhor. E eu vou deixar aqui só um versículo para a meditação da igreja que diz, encontra-se em Isaías 43, verso 18. Isaías 43, 18, que diz: Não vos lembrareis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura, não a sabereis? Eu eis que porei um caminho, aleluia, no deserto, e rios no ermo. Eis que porei um caminho no deserto. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe poderosamente. E eu falo, esse louvor faz parte da minha vida. Uma nova história começou em mim. Daquela dor só me restou a cicatriz.
Jesus foi o remédio que me fez viver. Foi Ele que me fez viver. Tudo que eu perdi, o Senhor devolveu e me fez esquecer tudo que aconteceu. E hoje eu tenho mais de 1000 motivos para adorar a Deus. Adore ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade e que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E eu quero dizer para você, vale a pena servir a esse Deus.